Chega o final da entrevista de emprego, deu tudo certo, você arrasou na entrevista e aí o recrutador, o entrevistador, pergunta pra você: Do you have any other questions for me? Né? Você tem mais alguma pergunta pra fazer pra gente? Aí, o que acontece? Dá aquele branco, você não sabe o que perguntar, ou você acha que já perguntou tudo, já esclareceu todas as suas dúvidas, e você fala assim: não tenho mais nada, acho que está tudo claro. Você já fez isso? Porque se você já fez isso, você está cometendo um grande erro. Então, não adianta você dar de doida e falar que não tem mais nada para perguntar. Isso tá errado, porque isso demonstra que você não tem interesse. Acabou. Como que você passa 1 hora com a pessoa ali e você já sabe tudo de tudo que você vai fazer, potencialmente, se você for contratada, como é trabalhar naquela empresa? Cara, é impossível. Depois que a gente entra, que a gente ainda, tem várias surpresas, né, no meio do caminho, a gente acha uma coisa, às vezes não é bem aquilo que a gente achou, então é impossível você não ter nada pra perguntar no final da entrevista. E aí, eu separei aqui várias perguntas que eu tô super animada pra compartilhar com você, que você pode fazer no final da entrevista. Então, pega o seu papel e a sua caneta e já vai anotando todas essas perguntas, que você não precisa perguntar tudo, obviamente, mas pelo menos umas 2 ou 3, você vê ali o que mais se encaixa naquele momento, você veja e você escolha algumas perguntas dessas que eu vou te mandar para você ter já guardado sua carta embaixo da manga para você perguntar na hora que acabar a entrevista de emprego. Combinado? Pegou papel e caneta? Então, vambora! Bom, eu dividi aqui as perguntas em tópicos, né, em assuntos. Ou melhor, em temas. Eu dividi as perguntas em temas pra te facilitar na hora de você... você vai escolher ali o que você se identifica mais, tá bom? Então, o primeiro tema aqui é sobre o trabalho em si. Se você fez a entrevista, você ficou com alguma dúvida do que pode ser o trabalho, porque pode acontecer. Quando eu fiz um processo seletivo, o mais recente que eu passei, foram 5 entrevistas de emprego, tá? Foi um processo bem longo, bem demorado, durou aí acho que mais ou menos 1 mês, e eu passei por 5 entrevistas de emprego. E ainda assim, eu fiquei com dúvida no final. E tá tudo bem. E aí, o que eu fiz? Eu marquei uma entrevista de novo. Olha eu marquei uma entrevista de novo pra eu tirar as dúvidas que eu tinha. E aí, no final, foram 6 entrevistas de emprego que eu participei, tá? Porque como foram vários processos, né, foram várias entrevistas, eu conversei com várias pessoas diferentes, né? Cada entrevista era 1 ou 2 pessoas que estavam ali fazendo entrevista comigo. E aí, quando chegou quase no final, ficou um pouco confuso, porque algumas pessoas falavam uma coisa diferente do que as outras pessoas. Então, eu fui fazer uma última entrevista com quem realmente ia ser, a minha gerente, para esclarecer uns pontos que ficaram meio confusos, e foi ótimo, entende? Então a gente precisa sim esclarecer todos os pontos que a gente tem dúvida sobre o trabalho e tudo mais, para não chegar quando você entrar no trabalho e você falar assim: não, mas isso aqui eu devia ter perguntado na entrevista e tudo mais. Então é importante que você esclareça todas as suas dúvidas na hora que você for fazer a entrevista. E se precisar de mais entrevista, marque mais entrevista até você esclarecer, tá bom? Então, o que você pode perguntar sobre o trabalho? Se não, obviamente, não vai ficar uma coisa repetida, né? Já conversou ali na entrevista, não repita a mesma pergunta. Combinado? Então, o que você pode perguntar? Como que é um dia típico do seu trabalho? A pessoa pode te falar. Quais são os projetos mais, assim, quando você entra na empresa? Quais são os projetos, assim, de imediato que você vai lidar, que você vai precisar tratar ali na empresa? As coisas mais urgentes que precisam ser resolvidas? Você pode perguntar: pode me mostrar exemplos de projetos nos quais eu estaria trabalhando? Aí a pessoa pode te falar sobre projetos. Você percebe que isso demonstra que você tá realmente interessada naquele trabalho, naquela vaga, naquela empresa, tudo bem? O que mais que você pode perguntar? Quais são as habilidades e as experiências que você busca em um candidato ideal? A pessoa vai falar, aí você já vai saber se tem a ver ali, se tá dando match ou não com aquele cargo, tudo bem? Quais são os maiores desafios
que uma pessoa que está naquela posição, ela enfrenta, a empresa vai te falar. E isso vai te fazendo também analisar se você quer enfrentar aquele tipo de desafio ou não. Você pode perguntar se essa é uma função, né? Essa função, esse trabalho ali, é novo na empresa? Sei lá, por exemplo, uma empresa tipo que tá começando agora, não tem um departamento de RH montado. Então, vai começar o departamento de RH do zero. Então você já sabe que, no meu caso, né, eu já sei que, tipo, se a pessoa falar que sim, é um cargo novo, é um departamento novo, sei lá, eu já sei que eu vou ter que começar do zero a estruturar aquele departamento. Eu não vou pegar o bonde andando, entende? Então você tá perguntando sobre o seu trabalho, que você vai estar fazendo ali no seu dia a dia. Você pode perguntar, você espera que as principais responsabilidades deste cargo mudem nos próximos 6 meses ou a um ano? Para você saber, para você começar a se planejar. Tá certo? Você pode fazer esse tipo de pergunta, porque você vai saber se vai alguma coisa mudar no meio do caminho ou não, ou vai ficar tudo igual, tá? Então você começa a ter noção, tá bom? Agora, você também pode fazer perguntas sobre o seu desenvolvimento pessoal, tudo bem? Então você pode perguntar: eu vou receber algum treinamento quando entrar na empresa? Como é que vai ser? Eu vou ter um buddy? É muito comum quando você entra em alguma empresa que você tem ali um buddy. O que é? É a pessoa que faz a mesma coisa que você, que vai te mostrar ali, vai ser seu buddy por um mês. E aí depois de um mês você começa a caminhar com as suas próprias pernas. Então você pode perguntar se você vai receber treinamento, se você vai ter um buddy para te explicar como faz as funções. Você pode perguntar se existem oportunidades de crescimento, de promoção, né, de desenvolvimento profissional dentro daquele cargo, porque é aquela coisa, né, que eu falo, bato na tecla da gente saber o que a gente realmente quer, sabe? Por quê? Porque a gente precisa saber o que nos move, né? E se você é uma pessoa que você precisa de um plano de carreira, você precisa trabalhar em uma empresa que tem estrutura, que você vai saber, olha, nesse ano eu preciso atingir isso, para eu conseguir progredir. E a empresa não tem plano de carreira? Tem empresas que não tem. E olha, você iria ficar chocada se você soubesse empresas grandes, multinacionais, que não têm plano de carreira estruturado. E aí acaba perdendo pessoas qualificadas porque a pessoa não tem uma direção, sabe? Então é importante você ter isso muito claro, se é uma coisa importante pra você, e você esclarecer isso na entrevista de emprego, tá bom? Pra depois você não se arrepender aí no meio do caminho. O que mais que você pode perguntar sobre desenvolvimento pessoal? Eu seria capaz de representar essa empresa em conferências, em encontros, né? Se é uma multinacional, às vezes eu tenho uma amiga, por exemplo, que às vezes ela tem que viajar a trabalho para outros países. Então você pode perguntar, porque é uma oportunidade de você se desenvolver, né? De você conhecer outras culturas, outras pessoas que também trabalham na empresa, de criar relacionamento. Então, se isso é importante para o seu desenvolvimento pessoal, você pode perguntar sim na entrevista de emprego, tá bom? Que mais que você pode perguntar aqui sobre desenvolvimento pessoal? Sobre a pessoa que saiu, que tá deixando o cargo. Pra onde que vai essa pessoa? Por que ela tá saindo? Por que ela está deixando o trabalho? Você precisa saber isso. Porque você tem noção, o recrutador vai precisar te falar também qual é o motivo que essa pessoa está saindo, né? Pra você também ficar esperto. E aí, outra pergunta que você pode fazer: os funcionários que trabalhavam aqui anteriormente, eles progrediram nessa posição? Existem muitas empresas que dão oportunidade internamente e a pessoa vai poder te falar se essa pessoa progrediu ou não. E isso também você tem que ficar ligada se é um sinal vermelho, uma red flag, pra você saber se vai existir ou não. Porque assim, falar todo mundo fala, né? Ai, sim, temos plano de carreira. Ai, sim, fazemos isso, fazemos aquilo. A empresa promete mundos e fundos. E aí chega na hora H e não acontece nada. Então, você também fica ligado. Bom,
Próximo tema aqui que a gente vai abordar, sobre o seu desempenho. Então, o que você pode perguntar aqui no final da entrevista sobre o seu desempenho? Quais são, você vai entrar na empresa, né? Tudo bem, aí vamos dizer, você já fala assim, né? Vamos dizer que eu fui contratada. O que você espera que eu, como fala? Accomplish, como fala? Conquiste, realize nos próximos 30, 60 e 90 dias. Então, você tá perguntando pra ela, né? A gente tá falando aqui sobre o seu desempenho. Então, você tá perguntando pra pessoa, nos primeiros 3 meses que eu entre, vamos supor que eu, né, seja contratada. Nos primeiros 3 meses, o que você espera de mim? Basicamente é isso que você tá perguntando pra pessoa. E ela vai falar pra você. Que mais que você pode perguntar aqui? Quais são as expectativas ao longo prazo? Então, no primeiro ano, né, nos primeiros 12 meses, quais são as expectativas para esse cargo, né? O que você espera de mim? Outra coisa que você pode perguntar é sobre o processo de desempenho na empresa. Então você pode perguntar com que frequência que é feito isso, né? Tem empresas que normalmente, se é um cargo que não tem liderança, o período de experiência é de 1 mês. Se é cargos de liderança, pode ser aí de 3 meses. Então você pode perguntar, o que acontece ali? Aí ela vai falar, olha, nos primeiros 3 meses a gente se encontra todo mês. Aí depois que passa 3 meses, você entra no ciclo do appraisal, né? Então acabou o probation, você passando no probation, que aqui muito comum no Reino Unido, né? A maioria das empresas, para não dizer todas, para não generalizar, mas assim, por todas as empresas que eu passei, eu tive probation. E aí depois entrava no appraisal, né? Que é uma vez no ano, tem um outro meeting para você fazer, avaliar o que foi feito naquele ano, o que vai ser feito no próximo ano e tudo mais. Tá bom? E que mais que você pode perguntar aqui? Sobre as métricas. Às vezes a empresa, principalmente nos appraisals, né? Ela tem os valores daquela empresa. Então, valores X, Y, Z. E aí eles vão analisar o seu desempenho com base nessas métricas. Se o seu desempenho está de acordo com os valores daquela empresa. E aí ela vai ter lá os valores. E a empresa vai poder te falar isso também. Então, mais uma pergunta que você pode fazer aí no final da entrevista sobre o seu desempenho. Agora, passando para um próximo tema, perguntas que você pode fazer sobre a pessoa que está te entrevistando. Então você pode perguntar, e eu já vi muito, quando eu trabalhava no clube, né, que eu fazia entrevista com os gestores da vaga, todo dia eu fazia entrevista com os gestores para um cargo diferente. E aí eu via muita gente fazer essa pergunta. Eu não sei por que as pessoas fazem, eu não sei se é porque elas jogam no Google e falam perguntas para fazer no final da entrevista. E aí, a principal lá que cai é essa: o que mais você gosta de trabalhar aqui? Aí a pessoa vai falar. E aí você já vai saber coisas da empresa, né? Você também pode perguntar quanto tempo que a pessoa trabalha aqui. Teve um gestor, por exemplo, que fizeram a pergunta pra ele, aí ele falou que estava na empresa há mais de 10 anos. E aí, isso talvez pode soar como uma coisa boa, porque se a pessoa tá lá há mais de 10 anos, talvez seja porque a empresa é uma boa empresa para se trabalhar, né? Então é legal você fazer essa pergunta. Você pode perguntar se a função da pessoa mudou desde que ela chegou na empresa. Aí você já também tem tudo que você perguntar, as perguntas que você escolher fazer no final da entrevista, tem que te levar a chegar a alguma conclusão que seja importante para você tomar a decisão de aceitar aquela oferta de trabalho ou não. Entendeu? Então você não vai perguntar coisa aleatória. Se para você não é importante saber quantos anos que aquela pessoa trabalha na empresa, que isso para você tanto faz, não vai fazer essa pergunta. Você precisa fazer uma pergunta que seja importante para você tomar a decisão. Beleza? Você pode perguntar para a pessoa o que ela fez antes, né? Com o que ela trabalhava antes de trabalhar aqui. E você também pode perguntar, aproveitando o gancho, o que fez ela sair de onde ela estava e vir trabalhar nessa empresa hoje. Então, algumas perguntas aí para você fazer para gerar uma conexão com o recrutador, se isso for importante para você. Próximo tema que você pode perguntar para a pessoa:
sobre a empresa, né? Eu acho que isso também é importante, a gente demonstra que a gente tem curiosidade da empresa. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? É uma pergunta que eu fiz, inclusive, para uma empresa que eu participei de um processo seletivo. Eu consegui a vaga no final, só que eu acabei decidindo continuar na empresa que eu tava, eu aceitei, eles fizeram uma contraproposta pra mim e eu acabei continuando lá. E se você quer saber mais sobre contraproposta, por exemplo, como fazer, se deve aceitar, se não deve aceitar, fala aqui pra mim, comenta aqui embaixo, porque eu posso gravar um vídeo só sobre isso. É um tema muito polêmico, né? Tem gente que fala que deve aceitar, tem gente que defende a bandeira que não deve aceitar. Então, eu tenho a minha opinião sobre isso. Se você tem interesse em saber sobre isso, comenta aqui que eu gravo um vídeo pra você também. Mas, basicamente, o que eu fiz nessa entrevista? Eu fui pesquisar sobre a gerente de RH na época e eu vi que ela tinha escrito um artigo. Não me lembro agora, mas eu lembro que ela escreveu um artigo e eu descobri esse artigo na internet. E aí, na entrevista de emprego, eu mencionei sobre esse artigo na hora que eu estava fazendo conversando com a pessoa. Então ela percebeu que eu pesquisei sobre ela, entendeu? Mas, voltando aqui, sobre a empresa. O que você pode perguntar aqui sobre a empresa? Você pode perguntar: olha, eu li sobre a reportagem XYZ, eu vi que vocês estão com vários projetos assim. E você pode me dar mais detalhes sobre esses projetos? Quando que você está planejando isso, isso e isso? É uma boa pergunta para você fazer, tá bom? Já anota aí no seu caderninho. Outra pergunta que eu pergunto bastante também, eu uso essa pergunta: como você vê a empresa para os próximos anos? Porque aí a pessoa vai começar a te falar várias coisas, vários projetos que a empresa está envolvida, várias coisas que a empresa pensa em implementar. Então é legal para você ter uma ideia assim, uma visão de 5 anos, ou então nos próximos anos, sei lá, 2, 3 anos, a visão, né? A visão que a empresa tem, quais são os projetos que a empresa está envolvida, se é uma multinacional, quais são os países que a empresa está em expansão, né? Quais são os planos dela expandir e tudo mais. Então, é legal você perguntar também. Uma outra pergunta que você pode fazer também é sobre metas. Então, quais são as metas agora que a empresa está focada nesse primeiro trimestre? Quais são as metas? O que a empresa quer? E como que a equipe está fazendo para trabalhar de acordo para cumprir essas metas a curto prazo, né? Você perguntou a longo prazo e aí agora você também está perguntando a curto prazo. E aí você já sabe também sobre a equipe, né? Como que a equipe está fazendo para apoiar a empresa ali a cumprir essas metas de 3, 6 meses, sei lá, uma meta de, né, nos próximos 3 meses. Aí você faz essa pergunta, beleza? Falando sobre equipe, o que você pode perguntar sobre a equipe? Primeiro, você vai conhecer? Vai ter uma oportunidade? Eu vou ter uma entrevista aqui no meio do processo seletivo, onde eu vou poder ter a oportunidade de conhecer a minha equipe, né? As pessoas com quem eu vou trabalhar. É super importante para você ter aquele feeling, você saber exatamente com quem que você vai estar ali conversando no seu dia a dia, trabalhando no seu dia a dia. Porque muitas vezes a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que em casa. Então você precisa saber, concorda? Então é importante você fazer essa pergunta. Tá bom? Quem que vai ser a pessoa que eu vou ali estar trabalhando no meu dia a dia? Ou quem é a pessoa que eu vou reportar diretamente? Você precisa saber quem são essas pessoas, né? Então é importante você fazer essas perguntas, tá bom? Você pode perguntar se existem planos da empresa contratar mais pessoas para a equipe. Se essa equipe está crescendo, não está crescendo. Nos próximos 6 meses, no próximo ano, existe essa possibilidade de crescimento e de expansão da equipe? Pode perguntar isso aqui, tá bom? Se você estiver num cargo de liderança, por exemplo, você pode perguntar quem são as pessoas que estão abaixo de você, quantas pessoas são, quantas pessoas que vão reportar para você diretamente, o que essas pessoas fazem, porque de verdade, eu trabalhei numa empresa que tinha uma pessoa lá que ela foi contratada para coordenar 2 ou 3 times diferentes e essa pessoa não sabia muito o que essas pessoas faziam e a pessoa estava completamente perdida. Então, se você tiver num cargo de liderança, é importante que você saiba quem é a sua equipe, quem que você vai administrar, o que essas pessoas fazem. Super importante, pergunte se isso for importante para você, tá bom?
Passando para o próximo tema, o que você pode perguntar sobre a cultura da empresa? E assim, pelo menos, escolha uma pergunta dessas aqui que eu vou te falar, que é super importante. Você precisa saber, de novo, eu bato na tecla de que você precisa saber quais são os seus valores, o que é inegociável para você na sua carreira, na sua vida, enfim, você precisa ter muito claro isso. E aí, eu bato na tecla. E isso eu falo sempre, eu sou chata, eu falo mesmo, porque você precisa saber se a cultura da empresa tem a ver com os seus valores. Porque não adianta. Se você não tem clareza de quais são os seus valores, os seus inegociáveis, e se você entra numa empresa, você também não sabe se a cultura da empresa tem a ver com os seus valores, você vai tomar uma decisão errada e daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, você já vai estar de novo agoniada querendo sair daquela empresa, porque aquela empresa não tem nada a ver com você tá infeliz. Então, você precisa, pelo menos, escolha uma pergunta dessas aqui. Olha só, então eu já tô facilitando a sua vida. Eu tô te dando aqui várias perguntas, certo? Vários temas diferentes. Essa aqui, você precisa escolher uma. E aí, outra pergunta você escolhe de outro tema que você queira. Combinado? Então, faça isso. E isso você precisa ter muito claro, tá bom? Se a cultura da empresa tem a ver com vocês. Tô falando aqui, chata mesmo, porque vocês precisam ter isso muito claro. Então, vamos lá. Sobre a cultura da empresa. Como que é a cultura aqui? Como que o time trabalha? Quais são a raiz, né? Quais são os fundamentos? Como que as decisões são tomadas? Pergunte isso, tá bom? Uma das perguntas que você pode fazer. Segunda pergunta que você pode fazer. Você pode descrever como que é o ambiente de trabalho aqui? É um ambiente de trabalho mais autônomo? É um ambiente de trabalho que tá ali sendo, sei lá, mais tipo em cima? Não tem nada de errado você perguntar isso. E isso vai muito de acordo com a cultura da empresa. Quando eu fiz, inclusive, a entrevista para ser gerente de RH, eu fiz essa pergunta e ele falou: o meu jeito de trabalhar é mais autônomo, mais independente. E realmente, assim, eu tinha autonomia e independência para tomar decisão de tudo. Até o cheque da folha de pagamento eu assinava. Entendeu? Para pagar os 500 funcionários que tinham na empresa. Eu fazia isso. Eu tinha autonomia para fazer isso. Eu não tinha ninguém acima de mim que revisava as coisas que eu fazia. Não, eu assinava o cheque em branco. Basicamente era isso, tá? Então, faça a pergunta. É importante. Se você gosta de ser mais independente, você precisa ter isso muito claro, tá bom? Que mais que você pode perguntar aqui? Teve algum evento? Quais foram os eventos que teve aqui para interagir os funcionários? Vocês têm... como fala? Vocês têm, assim... é comum... Gente, me fugiu a palavra, mas basicamente... É comum ter evento? Que tipo de evento? Acontece frequentemente? Uma vez por ano? Ou não acontece? É importante. Até no site das empresas, às vezes... Principalmente essas startups, né? Elas colocam quais são os tipos de evento e tudo mais. Agora que é, tipo, trabalho de qualquer lugar... Às vezes as empresas fazem um encontro em um país e aí todos os empregados que trabalham em qualquer lugar, né, tipo, de vários lugares do mundo, vão se reunir e aí é uma vez por ano. Então você tem uma noção aí de como que é essa cultura, né? Se é uma cultura mais jovem, enfim, você tem essa noção. E você tem que ver se isso tá alinhado com o que você acredita pra você, né? Você pode perguntar se existe alguma missão declarada, né, de quais são os valores da empresa. Você pode perguntar isso e aí a pessoa vai falar quais são os valores da empresa, o que é muito importante para aquela empresa, para você saber se isso tá batendo com o que você acredita, entende? Então aqui é tudo alinhado, perguntas que você pode fazer para saber se tá alinhado com o que você acredita, né? Você pode perguntar como que a empresa faz na hora do almoço para saber se cada um vai almoçar no seu canto, se as pessoas almoçam sozinhas, cada um tem um horário de trabalho. Obviamente, depende muito do que você vai fazer, né? Se você vai trabalhar numa loja, cada um tem um shift. Se você trabalha na área de vendas, que aí você também faz os seus horários, você tá, tipo, indo de lugar em lugar, visitando o cliente. Então, a pergunta que você vai escolher depende muito do seu cargo, tá bom? Que mais que você pode perguntar aqui? Se a cultura da empresa ou se, enfim, se a empresa, a estrutura da empresa mudou
desde que você... Vai perguntar pra pessoa, né? Desde que você entrou aqui, desde que você começou aqui, você notou alguma diferença? Quais são essas diferenças? E aí, a pessoa vai te falar, beleza? E uma coisa, então você vai escolher uma dessas perguntas, e aí depois você vai escolher uma outra pergunta todos aqueles outros temas que a gente viu, tá? E aí você escolheu duas. E aí você precisa fazer uma terceira pergunta e, por favor, não saia da entrevista de emprego, porque senão você fica agoniada, esperando uma resposta, sem fazer a seguinte pergunta: quando é que eu posso? Quais são os próximos passos? Você precisa sair da entrevista. Aliás, você não pode sair da entrevista de emprego sem saber quais são os próximos passos. Entendeu? Então, quando que eu vou escutar de você? Quais são as próximas etapas? Vai ter alguma outra entrevista? Com quem que é essa outra entrevista? Quais são as próximas etapas? Quando que é que eu posso escutar? É uma semana? Porque senão você sai da entrevista de emprego e você fica agoniada. Você fica querendo já mandar mensagem daqui a 2 dias, 3 dias. Você precisa ter uma data. E isso você precisa perguntar na entrevista de emprego. Tá certo? Faça isso. Outras coisas que você também pode perguntar, caso você esteja assim na dúvida, né? Ai, não tô com muita certeza. Existe mais alguma coisa que eu possa responder pra você? Ou então, você tem alguma coisa que te preocupa em relação às minhas habilidades, à minha formação, entende? Você pode perguntar e aí a empresa vai falar. Tudo bem? Faça perguntas, faça o máximo de perguntas. O quão mais certa você sair da entrevista, melhor pra você, entende? Porque eu sempre falo também, a entrevista de emprego é uma via de mão dupla. Sim, a empresa tá te analisando, tem que ser bom pra empresa, óbvio, mas também tem que ser bom pra você. Entende? Não é só sobre a empresa, é sobre você também. Então, quanto mais claro você tem sobre o que você vai fazer, com quem você vai trabalhar, sobre a cultura da empresa, é muito importante. Então você precisa ter isso em mente para você conseguir tomar a decisão certa, entende? Porque você também está analisando a empresa, tenha isso em mente porque isso te dá mais confiança, tá bom? E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha sobre essas perguntas. Me fala aí, comenta aí qual pergunta que você vai fazer e tudo mais. E se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Um beijo e até a próxima!